Agora é hora do treinamento prático. Todos, sigam-me para fora. Conteúdo patrocinado. Terminado o intervalo e a aula reiniciada, a professora Isolde se virou e saiu da sala após deixar uma instrução para segui-la. TCH, se ela não fosse uma bivalquir. É chato, prefiro ter aulas como antes. Enquanto os estudantes comuns se preparavam silenciosamente para partir, a maioria dos estudantes aristocráticos fez uma careta e começou a culpar Isolde. Eles só podem fofocar pelas costas dela, já que não podem dizer nada na frente dela nojento. Eles estão ficando bravos porque mesmo que queiram falar abertamente na frente de alguém, não conseguem, porém isso é uma rotina diária desses caras. Mas esses caras são qualificados o suficiente? Absolutamente não. A maioria dos estudantes aristocráticos da classe a classe mais bem classificada da academia, entrou pela porta dos fundos. Em outras palavras, se Isolde brandir a espada pelo menos uma vez, a maioria deles será nocauteada. Por outro lado, os estudantes comuns foram admitidos confiando em suas próprias habilidades. Por esta razão, os nobres os ignoram como vilões, mas ao mesmo tempo têm inveja deles. Com licença, Sir Frey, se você mudar de ideia. De qualquer forma, enquanto eu olhava para os nobres, a santa caminhou até mim e começou a falar novamente com uma expressão desesperada no rosto. Eu te disse que não vou, sua vadia. Claro, eu não tinha intenção de morrer até derrotar o rei demônio, então esnobei a santa que estava tentando me convencer a acompanhá-la. A santa, com uma expressão chocada, imediatamente saiu correndo da sala de aula. Bem, não é surpreendente, pois por causa de sua natureza bondosa, ela nunca foi submetida a palavrões. A propósito, ela vai continuar fazendo isso? Então será um pouco problemático. Embora a santa tenha um buff fraudulento chamado a bênção do Deus Sol, na realidade, seu fator de risco real é bastante baixo, já que ela é muito inferior em termos de intrigas. Contanto que eu tome cuidado, ela provavelmente não será capaz de me matar. Porém, se a santa mantiver essa farsa no futuro, então será bastante difícil. Isso ocorre porque a intuição do falso mal, que me avisa sobre uma ameaça mortal uma vez por dia, será neutralizada. Se a santa continuar se aproximando de mim assim todos os dias enquanto aciona com força a intuição do falso mal, não terei ideia de quando uma crise genuína surgirá. Em outras palavras, a santa está involuntariamente me colocando em perigo ao neutralizar uma das habilidades mais úteis que possuo. Não importa o que aconteça, eventualmente preciso encontrar uma contramedida. Eca! Enquanto pensava nisso, de repente ouvi um gemido e, quando olhei para o lado, encontrei Irina caída no chão, cercada por várias alunas aristocráticas. Oh, o que você está fazendo? Você torceu o pé? O que? Disseram que ela é uma perspectiva promissora, mas não é muita coisa, certo? Ah, eu nem sei como ela conseguiu entrar furtivamente na classe quando ela é apenas uma plebeia. Ela subornou alguém com dinheiro? Vendo a fumaça preta subindo de seu estômago, ela provavelmente foi atingida por um feitiço mágico depois de discutir com os nobres. Se ela ainda estivesse em boa forma e possuísse suas habilidades originais, ela teria eliminado os nobres ao redor com apenas um movimento de seu dedo, mas em seu atual estado de humana esgotada, ela não será capaz de enfrentar estas pessoas inferiores, pois ela não consegue nem usar sua magia básica corretamente. Irina, que gemia enquanto segurava a barriga, me descobriu olhando para seu estado miserável e me lançou um olhar aterrorizante e cheio de ódio. Normalmente, se eu fosse o personagem principal de um drama de herói comum, em tal situação, depois de expulsar os nobres ao redor de maneira fria, eu seguraria a mão de Irina e a levantaria suavemente. Depois disso, Irina supostamente desenvolverá uma paixão por mim por salvá-la, um plebeu apesar de eu ser um nobre. Ela provavelmente se juntará à festa do harém como um membro do harém de acordo com o conteúdo escrito no livro profético. Mas, infelizmente, não sou o personagem principal de um drama de herói ou comum. Para me tornar um herói, terei que cometer o falso mal. Então você acha que pode se juntar ao conselho estudantil? O que? Você precisa conhecer o seu lugar, seu canalha. Enquanto eu a insultava, as damas aristocráticas que a cercavam riram e começaram a lançar seu próximo feitiço mágico, e naquele momento de desespero,
pouco antes de ela estar prestes a ser envolvida por vários feitiços mágicos. Conteúdo patrocinado. Ei, pare! Ariane. A amiga de Irina, Ariane, interveio, espalhando uma barreira protetora usando ambas as mãos. Irina. Você está bem? Vê você. Ei, pare de intimidar pessoas inocentes, vamos seguir nosso caminho, certo? As garotas aristocráticas que foram bloqueadas por sua poderosa barreira, que é um feitiço mágico de proteção especial, se dispersaram uma a uma assim que perderam o interesse após tocarem várias vezes na barreira mágica. Um amigo humilde digno de uma vida baixa. Enquanto assistia a tal cena, fiz um comentário sarcástico para eles e comecei a conversar com as damas aristocráticas, que logo voltaram sua atenção para mim enquanto eu pensava profundamente. Ariane. Ela é uma amiga que será muito útil para cuidar de Irina. Ariane é amiga de infância de Irina. Nascida com uma aptidão inata para a magia de proteção, ela formou uma dupla formidável com Irina, que possui um talento excepcional para a magia ofensiva. No futuro, quando o exército do Rei Demônio invadiu, naquele momento aqueles dois aniquilaram conjuntamente um corpo inteiro na batalha. Ariane e obrigada. Não por quê? Somos amigos, não somos? Aliás, Irina, o que você fez para esgotar sua mana? Por acaso você amaldiçoou alguém? Entretanto, Irina permaneceu em silêncio durante algum tempo perante a pergunta intuitiva de Ariane, e logo abriu a boca. Ariane. Sim. Desta vez, vou protegê-lo, não importa o que aconteça. Claro que sim. Se você gosta deste romance, pode nos apoiar em https://genesistos.com/. Temos até prompts de sistema personalizados. Ariane, que inclinou a cabeça em confusão depois de ouvir as palavras significativas de Irina, tinha de facto sacrificado a sua vida para proteger Irina do ataque do Rei Demônio. Então, para Irina, até agora, aquele incidente sempre foi um trauma. Talvez essas palavras sejam sua convicção de proteger e nunca mais deixá-la morrer diante de seus olhos novamente. Pontos falsos malignos adquiridos e 60 pontos. Vontade firme e instilada. Suspirei por um momento enquanto olhava para o prompt do sistema, que exibia o número de pontos que ganhei de Irina, que está determinada a me matar. Então saí da sala de aula ao lado de nobres risonhas. A prática de campo de hoje é o treinamento de combate. A professora Isolé falou enquanto olhava para a classe reunida em campo com seus olhos penetrantes. O conteúdo do treinamento é duelar comigo. Em um instante, o campo ficou barulhento assim que aquela declaração tremenda saiu de sua boca. Silêncio. Fique quieto. Ela silenciou os estudantes imediatamente com um grito estrondoso, depois abriu a boca novamente enquanto olhava para o estudante ansioso. Vá com tudo contra mim para que eu possa descobrir suas habilidades e potencial. Após terminar suas palavras, a professora Isolé desembainhou a espada para o duelo e começou a chamar os alunos, um por um. E logo depois, ocorreu seu massacre aristocrático. Estou te implorando, por favor, vá com calma, Kaak. Patético. Próximo. Kiaya. O que você está usando agora não é uma bola de fogo, mas um foguete. É perfeito para uma festa de aniversário em família. Próximo. Conteúdo patrocinado. Agora, não fique muito animado com Tenho certeza de que até mesmo os bandidos que vagam pelas ruas seriam melhores no manejo de espadas do que você. Próximo. Dessa forma, ela esmagou todos os nobres que entraram na academia pela porta dos fundos, sem lhes dar nenhuma cara. Aia! Aia! A falta de resistência, mas os ataques iniciais foram bastante contundentes. Esteja atento a isso e dedique-se a se esforçar mais. Próximo. A magia é altamente aperfeiçoada, mas a velocidade do canto é lenta. Em uma batalha real, a velocidade do canto pode ser a diferença entre a vida e a morte, então é melhor você prestar atenção nisso. Próximo. E aí? No geral ótimo. Próximo. Porém, ao contrário dos nobres, a maioria dos plebeus se divertiu,
pois ela os elogiou e até apontou as coisas que precisavam ser consertadas. Essa professora é tão chata, não é? Você não estava ciente? A professora só dá tratamento preferencial aos plebeus, apesar de ser uma nobre. Deixe-a em paz. Essa vadia provavelmente pensa que ela é uma pessoa legal. Naturalmente, a reputação dela não poderia ser boa entre os nobres. Esses retardados nem percebem que faltam habilidades. Claro, o professor Isolde avalia minuciosamente cada aluno com base apenas em suas habilidades. Na verdade, ela até elogiou alguns dos estudantes aristocráticos que eram suficientemente habilidosos. Embora esses nobres ignorantes nunca admitam isso. Jovem mestre. Sim. Enquanto eu pensava profundamente, Cania, que estava bem ao meu lado, me fez uma pergunta. Por acaso, você não está se sentindo bem ultimamente? O que você quer dizer? Inclinei minha cabeça e perguntei o que ela realmente quis dizer, já que sua pergunta era boba. Olhando nos meus olhos em silêncio por um momento, Cania continuou a falar. Isso é, e deixa pra lá. É que, de alguma forma, parece que sim. Estou bem e não é da sua conta. Sim. Depois de terminar a conversa, Cania virou a cabeça para assistir ao duelo, mas sua expressão facial dizia que ela ainda estava angustiada com alguma coisa. O que há de errado com ela? Inclinei a cabeça por um momento diante de seu comportamento peculiar, mas logo depois dissipei minhas dúvidas quando o professor apontou Cania e começou a ficar nervoso. Eu realmente espero que a magia negra não apareça. Sua mana está em um estado muito precário, então existe a possibilidade de mana escura vazar dela. Para me preparar para tal cenário, transfundi muita força vital nela esta manhã, mas ainda estou um pouco nervoso. Clean. Depois de ponderar por um momento, toquei levemente um dos vários broches que eu havia colocado nas roupas de Cania e comecei a olhar em seus olhos. O broche que acabei de tocar é um artefato que pode transferir força vital para a pessoa com quem estou fazendo contato visual em uma emergência, e é um artefato que eu normalmente nunca usaria porque drena dezenas de vezes mais força vital em comparação com uma transfusão através de contato físico. No entanto, ocasionalmente uso quando estou em uma situação onde o contato físico não é possível e há risco de a magia negra de Cania ser exposta. Assim como agora. Mesmo que os alunos não descubram, a professora Isolde responderá imediatamente até mesmo a menor quantidade de mana escura, bem, é inevitável. E aí? Assim que comecei a compartilhar minha força vital, Cania começou a lançar magia com uma expressão mais relaxada do que o normal, e logo seu duelo durou o suficiente para quebrar o recorde anterior. Ao sentir a sensação do meu corpo desaparecendo com o tempo, fiquei angustiado pensando se deveria ou não continuar com isso, mas logo Cania parou de lançar magia e baixou a cabeça. Eu só posso lutar até aqui. Por quê? Você ainda não tem o poder de lutar mais? Eu nasci com mana estável, então se eu lutar por mais tempo do que isso, minha mana pode ficar fora de controle. Peço desculpas. Conteúdo patrocinado. Acho que é por isso que você estava se segurando enquanto atacava. A professora Isolde embainhou a espada e deu o veredicto. Se você conseguir consertar essa instabilidade de mana, você será um mago excepcional. Deixe-me ajudá-lo de agora em diante. Obrigado. Então Cania agradeceu enquanto se curvava educadamente e depois voltou para o meu lado. Desta vez, Irina foi chamada pela professora Isolde. Irina, que ficou ali diante da professora Isolde, cerrou os dentes e tremeu, pois mal conseguiu invocar apenas uma flecha mágica. O que você está tentando fazer? Desculpe, deixe-me tentar, de novo. Depois disso, Irina se concentrou o suficiente para deixar seus olhos vermelhos, mas mesmo assim, depois de muito tempo, ela só conseguiu invocar mais 2 flechas mágicas. Eca! Apesar disso, Irina continuou a derramar mais mana, mas acabou desmaiando. Eu não sei o que dizer. Alguém, leve essa criança para a enfermaria. Próximo. Como a professora Isolde afirmou friamente, Ariane correu para Irina com uma expressão preocupada no rosto e depois carregou-a nas costas para a sala de aula em vez de para a enfermaria.
Bem, não pode ser ajudado. Já que se eles anunciarem oficialmente que Irina está sofrendo de exaustão de mana, então ela será investigada pela causa, e nesse caso, o rastreamento reverso do feitiço levará à maldição de morte que ela colocou em mim, então para evitar tudo isso ela não tem escolha a não ser esconder isso. Quando o armazenamento de itens do sistema for desbloqueado, terei que procurar alguns artefatos que possam ajudá-la. Vou me abster. Santa Perloche, a próxima desafiante que se apresentou, declarou sua abstenção assim que ficou diante da professor. Você está brincando comigo agora? Não, só não pretendo usar esse poder no professor. Atualmente, Perloche conta com a bênção do Deus Sol sem autorização, que só pode ser obtida uma vez, orando no dia sagrado e com o consentimento da igreja. Portanto, se ela treinar com a professora Isolé, a verdade será descoberta. Claro, pode-se pensar que não é certo treinar com o professor Isolé com moderação, mas há uma razão pela qual existe a lenda de que a santa geração anterior destruiu os lados do rei demônio. Embora a bênção do Deus Sol seja fraca contra vários inimigos, ainda é uma bênção terrível, sem muito espaço para contra-atacar em uma situação 1 hora e 1 minuto. Em outras palavras, não importa o que a professora Isolé faça, ela não será capaz de resistir. Então este será o último. A professora Isolé, que estava olhando para Perloche, acenou para que ela fosse embora, depois falou enquanto olhava para mim, o último aluno restante. Janela de status. Estatísticas. Nome, Isolé Arrombivalquer. Força, 8,5. Mana, 5. Inteligência, 7. Força mental, 7. Status passivo, braço direito ferido. Murmurei e abri a janela de status de Isolé, depois de olhar para sua janela de status por um momento, imediatamente desembainhei minha espada e perguntei. Você se divertiu brincando com esses plebeus? Irmã. Por que você não diz algo quando alguém faz uma pergunta? Você se tornou corrupto, Frei? Sim. Na verdade, eu a conheço. As famílias Starlight e Bivalquer têm laços profundamente entrelaçados que permaneceram firmes por gerações desde a era do Partido do Herói, há 1000 anos. Graças a isso, tínhamos uma relação próxima como a de irmãos e nos conhecíamos desde crianças. Costumávamos treinar espadas juntos e brincar de casinha juntos, mas ela não está mais do meu lado. Conteúdo patrocinado. Sou o inimigo público de todos neste momento. Corrupto? Isso parece engraçado. Acho que a irmã é apenas uma idiota. É hilário como a única coisa que você pode fazer quando chega à academia depois de assumir o cargo de vice-comandante dos Cavaleiros Imperiais é brincar comigo, como quando éramos crianças. Venha até mim. Como quiser. No momento em que ela me interrompeu friamente com suas palavras, eu ataquei ela enquanto apontava a minha espada. Clank! E então faíscas voaram. Por quê? Você está surpreso? Ela foi empurrada para trás por um momento depois de mal bloquear meu golpe com seu braço direito trêmulo, enquanto eu continuava desferindo golpes ferozes de espada para aproveitar a abertura. O que? O jovem mestre Frei sempre foi tão bom em esgrima? Bem, já que ele é da família Starlight, não é natural. Mas há rumores de que Lord Frei realmente não tem talento para esgrima? Enquanto os alunos ficaram chocados e começaram a tagarelar sobre minha inesperada demonstração de habilidade, Perloche, que abaixou a cabeça, olhou friamente para o broche vermelho brilhando em meu peito. Claro! O duelo feroz terminou no momento em que golpeei sua espada e ela acabou presa no chão, enquanto todos os alunos ficaram atordoados com o resultado. É mágica! De repente, Perloche se interpôs entre nós e gritou, apontando para meu broche. A magia maligna naquele broche. Com isso dito, Perloche caminhou até mim e começou a injetar poder sagrado em meu broche, e instantaneamente uma aura maligna vazou do broche com um grito terrível. Grita! O broche, que estava fazendo barulhos terríveis por um longo tempo, eventualmente não aguentou a constante injeção de poder sagrado e se quebrou em pedaços, então Isolé, que observava silenciosamente toda a cena, finalmente abriu a boca com uma expressão endurecida no rosto. Pensar que você recorreria a tal magia maligna, você é uma vergonha para a família Starlight.
A irmã também não é uma vergonha para a família Bivalkir? Freyhal Starlight penalizou 20 pontos de demérito por usar um artefato que viola as regras. Por quê? Você não pode dizer nada, então quer prestar queixa por sua autoridade como professor? Além disso, aconselhamento individual. Siga-me agora mesmo. Então comecei a seguir Isolde em direção ao prédio principal conforme fui instruído. Suspirei e murmurei baixinho enquanto olhava para o prompt do sistema que apareceu na minha frente. Pontos falsos malignos adquiridos em 100 pontos. Investimento razoável. Isso foi caro. Lembro-me de gastar 1/3 dos meus bens personalizando aquele broche. Bem, isso não importa agora, já que obtive o resultado desejado. Porém, é um desperdício, já que eu poderia ter reutilizado quantas vezes quisesse. Preciso escrever uma carta para meu pai pedindo mais dinheiro. Segui Isolde silenciosamente enquanto lamentava a ironia de que é necessário ter uma fortuna para cometer mais males. Enquanto Frey resmungava enquanto seguia Isolde. Magia maligna. Kania, que ouviu a frase ou magia maligna, lembrou-se das marcas de mãos manchadas de sangue na cama que viu no dormitório e murmurou com um olhar penetrante. Preciso descobrir o que diabos ele estava fazendo naquela sala. Assim que Kania disse isso, algo estava sendo criado usando o mana negro reunido em sua mão. Conteúdo patrocinado. Freyhal Starlight, você tem alguma ideia do quão sério isso é? Conteúdo patrocinado. Não sei. Por que você está dando tanta importância a um artefato? Atualmente, estou tendo uma conversa particular com Isolde na sala dos professores. A razão pela qual estou tendo uma reunião privada com ela é porque os outros professores saíram furtivamente da sala dos professores, um por um, no momento em que olharam para meu rosto. Mesmo sendo o primeiro filho do Duque com influência significativa sobre o Império, faz sentido um professor ter medo de seu aluno? No entanto, esta academia corrompida deste Império podre conseguiu o impossível. Neste ponto, francamente, é absolutamente surpreendente. Claro, a maioria dos professores que acabaram de sair são recém-chegados ou plebeus encarregados do primeiro ano, mas isso não significa que esta situação seja normal. Se fosse um artefato de reforço comum, este assunto não teria escalado assim. Obviamente, isso também é uma violação das regras, mas só terminaria com uma advertência firme e penalização com pontos de demérito. Isolde afirmou com uma expressão séria no rosto enquanto eu estava absorto em meus pensamentos, então perguntei de volta com um olhar extremamente irritado. Então por que você está fazendo isso agora? O artefato reagiu ao poder sagrado da Santa. Como você pode não saber o que isso significa? Irmã, você sabe muito bem que meu cérebro perdeu o brilho quando eu era criança, certo? Então, por que não é óbvio? Enquanto eu respondia descaradamente com as pernas cruzadas, Isolde suspirou e logo mudou sua expressão para preocupação e disse: Frey, você não era assim quando era criança, por que diabos você mudou assim? Ao ouvir sua voz suave e emocional, senti momentaneamente meu coração doer. Emoções atuais de Isolde eram Bivalkir, raiva, decepção, preocupação, arrependimento ou pena. Por causa disso, usei a habilidade leitura da mente sem nem perceber. Enquanto olhava fixamente para a informação que aparecia na minha frente, logo fechei os olhos e comecei a relembrar. Quando eu era jovem, a professora Isolde, não, a irmã Isolde sempre me tratou com carinho, foi uma das poucas pessoas que acreditou em mim até o fim, mesmo quando todos apontavam o dedo para mim. Pensando bem, minha amiga de infância e noiva também tentou me reabilitar até o fim, mas mesmo que eu e a irmã Isolde só tivéssemos um relacionamento parecido com o de irmãos, me senti mais grato a ela por ainda acreditar em mim. Talvez seja por isso que eu fiz isso? Quando vi o cadáver dela depois que ela morreu na academia protegendo os alunos enquanto matava o exército do Rei Demônio, chorei por um longo tempo enquanto segurava seu corpo congelado, apesar de saber o fato de que ela obviamente voltaria à vida após a regressão, talvez afinal, essa é a razão. Não vamos nos afundar em sentimentalismos desnecessários. Isolde Bivalkir agora está viva diante dos meus olhos. Não só ela, as 5 heroínas principais que me odiaram e me amaldiçoaram até a morte também estão vivas. Então, para garantir que eles nunca mais morram,
Não importa o que aconteça, devo me tornar o vilão. Não seja melodramático. Eu não mudei, apenas me adaptei ao mundo. Frei. E tenho certeza, irmã, você também vai perceber isso algum dia, não é? O que? Mesmo se você continuar vivendo em retidão assim, você acabará desmoronando em algum momento. Irmã, você sabe disso muito bem, certo? Ela deve estar se sentindo bastante desagradável ao ouvir isso, pois ela sempre usou suas crenças como arma e nunca desistiu de sua própria vontade e crenças. Suponho que sim, mesmo se eu quebrar, os botões que cultivei certamente florescerão algum dia. Mesmo assim, ela falou gentilmente enquanto olhava para mim sem demonstrar nenhum sinal de antipatia. Realmente, ela é uma pessoa tão legal. Então, Frei. Pare de ser teimoso e vamos direto ao ponto. Então, o que há de errado com esse artefato? Mudei rapidamente de assunto, pois pensei que continuar a conversa revelaria meus verdadeiros sentimentos. Isolde olhou para mim em silêncio enquanto suspirava, e logo voltou à sua expressão profissional. O artefato reagiu ao poder sagrado. Isso significa, é um artefato que usa magia negra, o que é estritamente proibido pelo Império. Conteúdo patrocinado. Então, onde você conseguiu esse artefato? Frei. No beco. Esse broche não é algo que pode ser vendido em um lugar como um beco. Você sabe que é uma palavra código, certo? Para a nobreza, Back Alley é um jargão que se refere ao maior e mais notório mercado negro do submundo. Claro, se você for pego, será condenado à morte de acordo com a lei imperial, mas nenhum dos nobres a obedece. Há rumores de que quando as principais figuras e poderes políticos do império decidem se encontrar, em vez de enviar cartas, suas carruagens se voltam para o beco. Você pode suportar as consequências desse comentário agora? Você vai me denunciar, o primeiro filho do Duque Starlight. Vivemos numa época em que, muito menos um duque, até a esposa de um barão se gaba dos enfeites que comprou no beco. Você realmente acha que o relatório funcionará? Você deve ter esquecido minha influência. Em vez da irmã mais velha que é meio renegada pela família Bivalquer, que era companheira do herói, e o primeiro filho da família do herói, a Luz Estelar, que pode ser odiada, mas não abandonada, será mais influente. Quando eu respondi, ela olhou para mim e imediatamente abriu a boca. Vou relatar isso à família imperial. Sim, faça o que quiser. Além disso, também relatarei esse incidente ao seu pai. Ah, isso é um pouco. Depois da reunião, eu ia escrever uma carta para meu pai pedindo algum dinheiro quando voltasse para o dormitório, e mais se esse incidente chegar aos ouvidos de meu pai, estarei em apuros. Ei, farei qualquer coisa, só não conte ao meu pai. E... Irmã. Aia. Quando implorei com urgência com uma expressão taciturna, Isolde soltou um suspiro profundo e depois abriu a boca. Então deixe-me oferecer-lhe uma condição. Doença? Leve-me ao lugar onde você comprou isso. O que? Não posso deixar um lugar que vende artefatos mágicos tão perigosos para estudantes do jeito que está. Terei que lançar pessoalmente uma operação e obter as evidências. Eu não sou a única pessoa que compra do submundo, você sabe. Fiquei sem palavras por um momento com seu imenso senso de justiça, então logo balancei a cabeça como se estivesse tudo bem e disse: Ok. Eu te pego. Se eu fizer isso, você não reportará ao meu pai, certo? Sim. Multar. É um acordo aceitável. Então, que tal ir no final de semana? Eu ia visitar no fim de semana de qualquer maneira. Vamos fazer um ataque. Não vamos lá fazer compras. Não seja assim, irmã, aproveite esta oportunidade. Ouvi dizer que há muitas coisas incríveis, você não quer conferir uma vez? Eu não quero. Eu estava sorrindo com uma expressão maliciosa, mas na verdade, estava derramando lágrimas de sangue por dentro. Porra, essa foi a loja com melhor custo-benefício.
Não posso acreditar que tenho que abrir mão de uma loja com um proprietário tão excêntrico que estava me vendendo artefatos ilegais necessários para falsas ações malignas a um preço fixo sem me enganar só porque sou estudante e é realmente de partir o coração. Conteúdo patrocinado. Contudo, o que é ilegal ainda é ilegal, então o que posso fazer? Em troca de destruir a loja inteira, terei apenas que roubar o proprietário gentil e habilidoso e torná-lo meu artesão pessoal. Bem, se você não gosta, não há nada que eu possa fazer e de qualquer forma, agora acabou, certo? Posso ir. Ao me levantar da cadeira, olhei para Isolde, que permaneceu em silêncio e parecia perdida em pensamentos. Bem, então vejo você no fim de semana. Entendi. Então, saí apressado da sala dos professores depois de me despedir dela, que parecia preocupada com alguma coisa. Para referência, assim que saí, os professores que estavam distraidamente parados no corredor começaram a entrar na sala dos professores, um por um. Talvez eu também deva pensar em formas de aumentar a autoridade dos professores. O tempo passou e, antes que eu percebesse, chegou a última aula do dia. Na última aula, Isolde estava ocupada, por isso não compareceu à sala de aula e, naturalmente, o clima passou a ser de autoestudo, enquanto os nobres encantados se reuniam e começavam a conversar. É por isso. Aí o cara que estava bêbado naquela hora. Oh meu Deus, isso é real? PFFT, isso é hilário. As várias facções estavam começando a ficar claras na última hora. Então, Lord Frey, se estiver tudo bem para você, junte-se a nós depois da academia. Aquele professor estúpido não disse nada, disse. Não se preocupe muito. Estamos do lado de Lord Frey. Não posso acreditar que alguém esteja pregando esse tipo de brincadeira com um broche e certamente deve ser um daqueles plebeus humildes. Devemos investigá-los um por um? Para ser honesto, não há nada que eu possa fazer a respeito. Porque eu estava cercado por nobres que conversavam alegremente entre si. Dependendo de como você olha para isso, parece que estou sendo perseguido pelos nobres, mas na realidade, este é um sinal sutil dos nobres estudantes transmitindo que querem se juntar à minha facção. Ao contrário dos plebeus que estavam sentados em silêncio atrás de mim, lendo ou revisando os livros, observando os nobres fazendo fila e espalhando a arte da bajulação, sinto uma onda repentina de sangue subir à minha cabeça, mas infelizmente não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Para ser um falso mal, preciso me tornar o líder desse bando desprezível. Baque. No momento em que eu estava lidando com os estudantes aristocráticos um por um, enquanto tentava reprimir minha raiva, a porta se abriu e alguém entrou na sala de aula. E naquele momento todos os nobres barulhentos congelaram. Isso porque quem acabou de entrar na sala de aula é a terceira princesa do Império, Clana Solar Sunrise. Com seus radiantes cabelos e olhos loiros, que são os símbolos da família imperial do Império Sunrise, e um rosto orgulhoso que hipnotiza qualquer um que coloque os olhos nela, ela exalava uma aura que pode chamar a atenção de toda a multidão de uma só vez. Encontrei um pub legal por perto, as bebidas são por minha conta. Então por que não nos divertimos lá e esquecemos tudo o que aconteceu hoje, de uma vez por todas? Ouvi dizer que o professor está meio renegado pela família Bivalkyr? Então, para ser honesto, ela não é grande coisa, não é? Bem. Ainda assim, ela tinha algumas habilidades. No entanto, se você testemunhou o duelo anterior, está claro como o dia que Lord Frey é mais forte? Você é incrível, Lord Frey. Isso mesmo. Tenho certeza que ela está com vergonha de ter perdido, então ela usou o broche que alguém plantou maliciosamente como desculpa. Conteúdo patrocinado. Os nobres, que estavam olhando para ela por um tempo, desviaram o olhar, depois olharam para mim e para ela, e logo continuaram a conversa anterior. Então eles começaram a tratar a princesa imperial como uma estranha e nunca mais olharam para ela até que ela se acomodou calmamente em um assento vazio. Sim, agora mesmo os nobres terminaram de fazer uma avaliação interna. Em vez da princesa imperial, que é apenas uma figura de proa na parte inferior da linha de sucessão, é mais benéfico tornar-se parte da minha facção, o primeiro filho da família ducal de Starlight, que exerceu imenso poder no Império por 1000 anos, e que nem mesmo a família imperial pode tratar descuidadamente.
Além disso, os plebeus também não se aproximaram dela. Embora os nobres desprezem a princesa imperial, ela pertence a um lugar de destaque demais para meros estudantes comuns que são apenas cidadãos comuns do império. E Cania e Perloche também não se aproximaram dela. Cania é uma bruxa, então se ela se aproximar de Clã e Perloche, que tem o poder do sol, sua mana pode ficar fora de controle, enquanto Perloche fica bastante relutante em se aproximar dela porque ela está cansada de todas as coisas complicadas. Lutas de poder entre a igreja e a família imperial na linha do tempo anterior. Em outras palavras, ela agora é apenas uma completa solitária em sua classe. Já consegui uma vez. No entanto, eu ouvi claramente. Não há nada que não possa ser feito duas vezes. O que ela murmurou com olhos determinados. De qualquer forma, ela é uma pessoa excepcional. Se minha noiva é um modelo de gênio natural, então a princesa imperial é literalmente um exemplo de pessoa trabalhadora e que se fez sozinho. Ela foi chamada de princesa solitária, última na linha de sucessão. No entanto, na linha do tempo anterior, ela cerrou os dentes e expandiu sua base de apoio, ao mesmo tempo em que aprimorava suas capacidades de combate treinando até os ossos. Através de grandes esforços e trabalho árduo, ela acabou chocando a todos ao se tornar a primeira na linha de sucessão, mas, no rescaldo, esse feito desgastou sua personalidade antes fofa e a tornou fria. Porém, sua outrora adorável personalidade que ocasionalmente aparece ficou famosa como uma das atrações mais engraçadas do Palácio Imperial que a acolheu como a nova imperatriz. Até que o Rei Demônio destruiu tudo. Enquanto eu relembrava o passado por um tempo, a princesa olhou para mim. Ao desviar rapidamente o olhar dela, comecei a me preocupar com um dilema que de repente surgiu na minha cabeça. Devo impedir a princesa imperial de expandir sua influência? Ou não deveria? Se eu deixar a princesa imperial ampliar seu círculo de influência, minha vida estará em perigo imediatamente, enquanto isso, se eu interferir, colocarei o futuro império em perigo. Já que todos os outros herdeiros do trono são legítimos filhos da puta sujos. Isso realmente está me deixando louco. Porque parece que nada está sendo resolvido e cada vez mais problemas se acumulam. Jogo de merda de cachorro. Sim. Perdão. A propósito, não é nada, você mencionou um pub antes. Conteúdo patrocinado. Cuspi as palavras que meu ancestral gostava de usar no livro profético e concordei em sair para beber com os nobres. Hoje quero dormir profundamente na cama depois de beber até de madrugada. Jovem mestre, você está aqui. Ah, isso mesmo. Você também está aqui. Esqueci que Cania estava no meu dormitório. Ela até esperou por mim com os olhos bem abertos até eu voltar depois de beber até o amanhecer. Bem, vou preparar seu banho. Não há necessidade. Saia daqui. Sim, então dormirei em uma cama extra. Não, saia da sala. Então tenha uma boa noite. Foda-se. Já faz um tempo que não cuspo maldições, mas logo percebi que isso resultaria na perda de falsos pontos malignos, então acalmei minha mente enquanto me deitava na cama. Vou ficar deitado aqui assim até Cania adormecer, então vou infundir nela força vital suficiente para amanhã e também dormir um pouco. Enquanto estava deitado na cama organizando meus pensamentos, encontrei um boneco de gato preto sobre a mesa. Ei, para que é isso? Você quer dizer aquilo? Como perguntei apontando para a boneca, Cania respondeu minha pergunta com um sorriso. É um presente da minha irmã. Não é fofo? TSK, um gato preto é um mau presságio. Na verdade, adoro gatos, mas menti sem nem perceber. Acho que é porque desenvolvi o hábito de mentir enquanto vivia como vilão. Isso é triste. Como eu estava me sentindo deprimido, junto com a sobreposição de embriaguez e o clima noturno, apaguei silenciosamente a luminária ao lado da cama, fechei os olhos e fingi estar dormindo. Então, depois de um tempo, Frei e Cania foram para a cama. Você está dormindo? Frei, que estava deitada em silêncio com os olhos fechados, fez uma pergunta a Cania e, depois de confirmar que não houve resposta, levantou-se silenciosamente. Ok, tenho certeza que você adormeceu. Frei pode facilmente dizer se Cania está dormindo ou não,
pois se tornou uma rotina para ele infundir força vital nela quando ela está dormindo. Depois de determinar que Khania estava realmente dormindo profundamente, ele se virou e começou a ir em direção à cama extra. Tudo bem, você definitivamente está dormindo. Bem, então, vamos começar por hoje? Por fim, Frei chegou na frente da cama extra e estendeu lentamente a mão para Khania, que estava em sono profundo. E tal figura de Frei se refletiu nos olhos da boneca gata preta deitada sobre a mesa. Conteúdo patrocinado. Você finalmente acordou. Conteúdo patrocinado. Khania capturou claramente a figura de Frei saindo da cama. É claro que, se ela tivesse aberto um pouco os olhos, Frei, que estava secretamente infundindo sua força vital nela, teria notado imediatamente. É por isso que naquele momento ela não abriu os olhos. Se for esse o caso, como diabos ela está observando Frei quando ela nem abriu os olhos? É porque ela está atualmente morando na boneca do gato preto colocada sobre a mesa. Ela não sabe por quê, mas de alguma forma durante a aula de treinamento de ontem ela estava em condições excepcionalmente boas, então reuniu mana negra na palma da mão e convocou uma criatura. E usando isso como meio para a magia negra elementar olhar oculto, Khania caiu em sono profundo ao mesmo tempo em que possuía a boneca do gato preto que ela criou anteriormente. Ela nunca mostrou esse feitiço de magia negra para Frei antes. Portanto, pensando que não havia risco de ser pega, Khania murmurou para si mesma. Mostre-me o que diabos você faz no meio da noite, Frei. Assim que ela murmurou isso em sua mente, Frei começou a se aproximar dela enquanto estendia o braço direito. Enquanto isso, Khania estava olhando para Frei, mas rapidamente voltou à sua expressão normal. Atualmente, Khania está completamente assimilada com a boneca gato, podendo até se mover como um gato de verdade. Porém, ao fazer isso, existe o risco de ser descoberta por Frei, então ela ficou o mais imóvel possível enquanto observava Frei. Bem, então, vamos começar por hoje? Como esperado, você faz algo à noite. Ao ouvir o murmúrio de Frei, Khania sorriu interiormente de satisfação, pensando que, esperançosamente, conseguiria controlar sua fraqueza. SSHHH. Seu sorriso congelou e se transformou em uma expressão chocada quando Frei, que estava parado na frente dela, estendeu a mão para ela adormecida. Ei, esse filho da puta nojento! Khania sentiu seu sangue ferver ao ver Frei estendendo a mão para ela com uma expressão preocupada no rosto, ela teve uma sensação de impotência por ser incapaz de fazer qualquer coisa. Isso ocorre porque uma vez que alguém possui uma criatura usando a magia negra olhar oculto, ele não pode retornar ao seu corpo original, não importa o que faça até que um certo período de tempo tenha passado. É claro que usar magia negra avançada resolveria tal problema, mas por causa da maldição da autodestruição, Khania só poderia usar magia negra elementar mesmo quando estivesse em boas condições. Então, mesmo depois de conhecer os riscos envolvidos, ela não teve escolha senão usar magia negra elementar. E agora, esse erro de julgamento provou ser a derrota mais fatal e a experiência mais aterrorizante na vida de Khania. Sem perceber os pensamentos de Khania, Frei tocou seu corpo com uma expressão indiferente. Enquanto Khania observava a cena com desprezo e desgosto, de repente ela percebeu uma possibilidade. Seu filho da puta, e de jeito nenhum, e desde antes. O comportamento natural e despreocupado de Frei levantou a possibilidade de que esta não fosse a primeira vez. E no momento em que ela percebeu que não era apenas uma possibilidade, mas sim um fato real, os fios da razão de Khania se romperam. Quando ela regrediu pela primeira vez, ficou cega pela vingança e, de uma forma ou de outra, tentou matar Frei, mas logo percebeu que matá-lo completamente é um tratamento generoso demais para o homem que destruiu o mundo. Então Khania se decidiu. Ela se tornaria serva de Frei, então recuperaria lentamente sua mana ao lado dele, e então, no momento certo, quando sua mana se recuperasse até certo ponto, ela lançaria nele um feitiço de magia negra que infligiria uma dor pior do que a morte. Ela também tentará secretamente controlar suas fraquezas e, eventualmente, revelá-las ao mundo inteiro para arruiná-lo. No momento final, ela acabaria pessoalmente com a vida dele com as próprias mãos. Porém, após testemunhar Frei tocando seu corpo adormecido, Khania decidiu deixar de lado seus planos e pensar apenas em um propósito.
Seu objetivo era matar aquele homem imundo, horrível e repulsivo assim que ela retornasse ao seu corpo original logo pela manhã, mesmo que ela ficasse sem mana escura e morresse no processo. Conteúdo patrocinado. Minha irmã mais nova está se refugiando em uma família distante. Ela é uma garota que sabe se cuidar. Amanhã, Freyhaun Starlight deve morrer. Depois que ela terminou de contemplar, Kania observou vividamente o que ele estava fazendo com ela com olhos que brilhavam de ódio. Ela está até disposta a ir para o inferno para cumprir sua vingança, e mesmo na morte ela não quis esquecer seu ódio por Frey. Aia. Mas algo parece um pouco estranho. Por que ele está se comportando assim? Frey, que ela claramente acreditava que estava prestes a fazer algo nojento, apenas silenciosamente colocou a mão na barriga dela e fechou os olhos. Eca! Então, ele geme enquanto suava frio. Kania olhou distraidamente para Frey depois de testemunhar uma visão tão estranha, mas logo voltou a si e começou a pensar. Ele está fazendo algo comigo. Claramente, Frey está fazendo algo comigo com a mão na minha barriga. Se sim, o que diabos ele está fazendo? Por que ele parece tão angustiado e até começa a suar frio enquanto toca minha barriga? Eu não sei o que é, mas definitivamente não é uma coisa horrorosa. Definitivamente não é uma coisa boa se ele estiver fazendo isso na calada da noite, depois de confirmar que estou dormindo profundamente. Certamente, tal comportamento só pode significar que ele está tramando algo ruim. Magia, manchas de sangue, artefatos amaldiçoados e até mesmo suas ações suspeitas em relação a mim, espero conseguir uma pista para destruí-lo. Mais uma vez, Kania se acalmou e começou a monitorar cada movimento de Frey, pensando que poderia encontrar uma pista para destruí-lo. Uau! Depois de um tempo, Frey cambaleou para longe de Kania. Ela deixou seus arrependimentos para trás, pois não conseguiu encontrar nenhuma pista e tentou organizar seus planos futuros até que seu feitiço quase foi dissipado. Ei, é muito fofo. Ela começou a entrar em pânico quando de repente Frey voltou seu olhar para a boneca gata colocada sobre a mesa, a boneca que ela possui atualmente. Oh, é macio. Kania percebeu intuitivamente que algo estava errado quando Frey se sentou na cadeira ao lado da mesa, levantou-a e começou a acariciá-la suavemente. Porém, como ela não queria ser pega possuindo a boneca, tudo o que ela pôde fazer foi ficar parada e deixar Frey acariciá-la suavemente. Frey, que já fazia algum tempo que acariciava o boneco gato que Kania possuía, parou de repente e olhou para o boneco gato. Ele vai parar agora? Ver as ações de Frey encheu Kania de esperança de que ela poderia finalmente escapar desse momento infernal. Sim. Apesar de suas expectativas, Frey logo virou a boneca e começou a pressionar sua barriga macia. Como Kania estava completamente assimilada pela boneca, ela também compartilhou seus sentidos com ela. Portanto, quando ela foi inesperadamente pressionada de bruços, ela involuntariamente soltou um gemido enquanto estava ficando sem fôlego. Conteúdo patrocinado. E por um momento, houve um silêncio absoluto na sala. O que? Eventualmente, Frey inclinou a cabeça confuso enquanto segurava a boneca. Enquanto isso, Kania, que estava em estado de pânico, começou a quebrar a cabeça desesperadamente, à medida que a expressão de Frey gradualmente ficava rígida a cada momento que passava. Miau, miau. Kania fez um miado suave de gatinho. Ah, o que? Então Frey, que estava olhando para o gato há algum tempo, riu e depois murmurou. É uma boneca que faz barulho quando você pressiona a barriga? Frey, completamente enganado pela inteligência de Kania, olhou para a boneca com interesse e imediatamente começou a pressionar a barriga da boneca em rápida sucessão. Miau. Miau. Eu deveria comprar um desses também. Miau, miau, miau. Graças a isso, Kania, cujo estômago estava sendo continuamente pressionado, não teve escolha senão continuar miando enquanto coordenava o momento em que seu estômago era pressionado. E assim, ao amanhecer, o som dos gemidos vergonhosos de um gato ecoou pelo dormitório de Frey. Anel. Anel. A manhã estava clara. Levantei-me com o corpo rígido, desliguei o despertador e comecei a fazer alguns alongamentos extensos. Aia!
De madrugada, depois de compartilhar a força vital com Kania, tentei ir para a cama, mas logo me perdi brincando com o boneco gato fofo que estava em cima da mesa, então não consegui dormir bem hoje. No entanto, meu estresse parece ter diminuído um pouco, provavelmente porque me senti aliviado enquanto acariciava o boneco gato fofo que também emitia um som fofo. Kania, café da manhã. De qualquer forma, hoje também ordenei a Kania que preparasse o café da manhã para cometer mais maldade, mas ouvi algum tipo de grito em vez de sua resposta. Olhei para o lado, me perguntando o que estava acontecendo, e encontrei Kania olhando para mim com um rubor no rosto enquanto segurava a barriga. Qual é o problema? Oh não! É só uma pequena dor de estômago. TSK, nojento. Foi o que eu disse, mas no fundo estava preocupado com a possibilidade de ter feito algo errado ao infundir minha força vital ontem. Tentei rescindir minha instrução anterior, afirmando que pularia o café da manhã. Bem, então, vou preparar o café da manhã. Enquanto olhava para mim, Kania terminou de falar apressadamente e saiu correndo da sala. O que há de errado com ela? Conteúdo patrocinado. No momento em que inclinei a cabeça diante do comportamento estranho dela, uma janela do sistema apareceu na minha frente. Pontos falsos malignos adquiridos e 200 pontos. Ocorreu um mal-entendido. Inclinei minha cabeça por um tempo, então logo inferi que a notificação do sistema devia ter aparecido porque Kania interpretou mal sua dor de estômago como uma de minhas manobras. Parece que ganhei muitos pontos, mas de qualquer forma, não importa, pois quanto mais pontos eu tiver, melhor. Aviso de aumento de nível do sistema. Iniciante e elementar. Recompensa. Loja de habilidades elementares nível 1 desbloqueada. Loja de itens desbloqueada. Oh! Enquanto eu pensava, o sistema me alertou sobre uma notificação de subida de nível. Loja de habilidades. Quando vi isso, abri a loja de habilidades para verificar as habilidades recém-desbloqueadas. Loja habilidades elementares nível 1. Silêncio, 500 pontos. Descrição: Você pode abrir e operar a janela do sistema com um monólogo. False Views Deception LV1, 250 pontos. Descrição: Aumenta ligeiramente e permanentemente o poder de persuasão das mentiras. Inspecionar LV2, 300 pontos. Descrição: Da habilidade inspecionar tem uma função que exibe a disposição de uma pessoa na janela de status. Pontos acumulados, 665 pontos. Contemplei a janela de habilidades recém-desbloqueada e imediatamente selecionei uma habilidade sem hesitação. Claro que tem que ser silêncio. Gritar frases como o janela do sistema ou o janela de status em público foi muito mais embaraçoso do que eu pensava. Da última vez, fiquei tão envergonhado quando Isola inclinou a cabeça depois de me ouvir murmurar durante nossa conversa privada. Mesmo que não seja por isso, se eu continuar pronunciando essas frases, mais cedo ou mais tarde as pessoas poderão ficar desconfiadas. Então, por enquanto, naturalmente faria sentido comprar a habilidade o silêncio. Loja de itens. Tendo completado a compra da habilidade o silêncio, murmurei o loja de itens em minha mente para conferir também. Loja em itens elementares. Máscara da decepção, 300 pontos. Descrição: Usá-la permitirá que você esconda completamente sua identidade por 1 minuto. Recarga: 7 dias. Chicote do falso mal, 500 pontos. Descrição: Da pessoa que está sendo chicoteada não sente nenhuma dor. Elixir de potencial LV1, 700 pontos. Descrição: Deste misterioso elixir pode extrair o potencial de quem o bebe. Limite de compra: 0,1. Aí está. O elixir do potencial. De acordo com a estratégia do meu ancestral mencionada no livro profético, o elixir do potencial é essencial para desenvolver rapidamente os poderes de cura da irmã mais nova de Kania. Originalmente, é um item que só pode ser obtido superando todo tipo de dificuldades. No entanto, posso consegui-lo facilmente cometendo mais ações. A propósito, não há nada útil além do elixir do potencial? É porque ainda é apenas uma loja de nível elementar.
Possui algumas habilidades e itens bastante úteis para cometer mais ações com eficácia, mas não possui nenhuma habilidade poderosa. É por isso que estalei a língua, mas logo me lembrei de como o sistema ou caminho do falso mal está estruturado enquanto suspirei e murmurei. Bem, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Conteúdo patrocinado. O sistema do caminho do falso mal difere em estrutura e em seus objetivos em muitos aspectos do sistema que meu ancestral usava, que lenta mas seguramente ajuda uma pessoa a se tornar mais forte. Isso ocorre porque, ao contrário de 1000 anos atrás, não importa o quão forte você seja ou os itens poderosos que possua, você não pode enfrentar o rei demônio a menos que tenha o armamento do herói. Portanto, o sistema Pass of False Evil é desenvolvido apenas para vencer o cenário sombrio deste desesperado mundo de fantasia negra, ao mesmo tempo que desperta o armamento do herói antes da rota padrão. Claro, tenho medo das heroínas que estão constantemente procurando uma oportunidade para me matar. Porém, como se trata de uma anomalia que nem sequer é mencionada na profecia, o sistema provavelmente também não está preparado para isso. De qualquer forma, as heroínas também não têm escolha a não ser resolver o problema com as próprias mãos. Para concluir, é realmente triste e assustador. Devo evitar ser apunhalado pelas heroínas no futuro, enquanto, ao mesmo tempo, preciso aumentar o nível do sistema o mais rápido possível, cometendo mais ações. Porque só assim é possível despertar o armamento do herói décadas antes para dar a este mundo um verdadeiro final feliz e vencer o cenário que leva diretamente ao final ruim. Há uma nova notificação. Depois de organizar meus pensamentos, eu estava prestes a fechar o sistema, mas uma única janela de notificação apareceu na minha frente. Quando pressionei, a seguinte frase surgiu em minha mente. Parabéns pelo seu avanço para o nível elementar. Que você continue sendo incompetente, repulsivo e covarde enquanto comete mais ações para salvar o mundo. Eu ri e murmurei, olhando para a notificação do sistema, que não sabia dizer se era uma piada de mau gosto ou um comentário sarcástico. Meu Deus, acho que você apenas mencionou os fatores-chave. Incompetência, repulsividade e covardia são os 3 factores que o sistema considera importantes. Isso ocorre porque os pontos compensados por mais ações são recompensados pelo julgamento de todos esses 3 fatores. No entanto, as palavras certas às vezes podem ser odiosas. Ah! Suspirei e empurrei a irritante janela de notificação com a mão, mas desta vez uma nova janela de notificação com um design ligeiramente diferente apareceu diante de mim. Missão principal: invasão ao dormitório do plebeu. Conteúdo da missão: para o ataque e capture o culpado por trás dele. Recompensa: aumenta o progresso do despertar do armamento do herói. Pena de falha: ligeira diminuição na saúde e na expectativa de vida. Finalmente chegou a missão principal. Enquanto olhava para a janela de notificação sobre a missão principal que finalmente começou, verifiquei rapidamente a programação marcada no calendário de parede e murmurei para mim mesmo. Devo pegar esse item no beco. Há um item que devo obter no beco quando irei para lá em breve com Isole. Se eu não conseguir, não serei capaz de evitar o próximo ataque ao dormitório do plebeu. Então, não importa que tipo de dificuldade eu tenha que passar e mesmo que eu tenha que sofrer, eu farei questão de colocar minhas mãos nisso. Bem, Isole será quem sofrerá. Na mesma época, Frey murmurava sobre seus planos no dormitório. Afinal, no futuro, se eu quiser manter Frey sob controle com facilidade, preciso conseguir esse item. Desta vez, com certeza vou garantir esse item. Para aumentar minhas forças mais rápido do que na linha do tempo anterior, vou precisar desse item. Cania, Perloche e Clana também almejavam o mesmo que Frey. Frey, você está aí? Conteúdo patrocinado. Cania, abra a porta. Sim. Quando chegou o fim de semana prometido, Isole apareceu no meu dormitório com os olhos brilhando. Para referência, os últimos dias foram normais, sem nada de especial. Na maior parte, a santa que recebeu a bênção que lhe permite dobrar qualquer existência sobre-humana ao meio está constantemente tentando me sequestrar para a catedral e por causa disso ela continua acionando a habilidade ou falsa intuição do mal em vão. Como resultado, sou forçado a viver cada momento tremendo de ansiedade.
Estremeci de medo quando ouvi Irina recitar frequentemente o canto da maldição final que ela criou na linha do tempo anterior. Eu também comecei a suar frio quando a princesa ocasionalmente olhava para mim com um sorriso frio enquanto eu tentava cumprimentá-la de volta com meu próprio sorriso tolo. Tornou-se parte da minha rotina brincar com o boneco gato fofo depois de infundir minha força vital em Kania. Continuo tentando tirar isso de Kania, que recentemente começou a dormir com a boneca nos braços. No entanto, fiquei com medo quando ela se virou. Agora que penso nisso, o comportamento dela nos últimos dias tem sido bastante estranho. Porém, ela está viva e isso é tudo que importa, certo? Bem-vinda, Senhora Isolde. Kania. Por que você é? Atualmente estou morando nesta sala como atendente do jovem mestre. Isolde ficou surpresa ao ver Kania, que abriu a porta para ela em meu nome, e assim que a explicação de Kania terminou, Isolde olhou para mim e depois abriu a boca. Frei, você está louco. O que? Trazer Kania, uma mulher, para o seu quarto? Que imoralidade! Isolde exclamou, sua voz tremendo de raiva e um rubor vermelho brilhante apareceu em seu rosto. Sim, Isolde é bastante vulnerável a tais situações. Tendo treinado apenas na família Bivalkyr, ela não sabe nada além de artes marciais e é uma donzela pura que não teve nenhuma experiência romântica anterior por causa de sua personalidade correta e característica e de sua atmosfera fria e inacessível. Este romance foi retirado de https://genesistus.com/back-alley/. A própria Isolde sabe que já está em idade de casar, então sempre que tal assunto surge, ela reage com sensibilidade, mesmo sem perceber. As crianças hoje em dia são rápidas, irmã. Por quê? Irmã, por que você não tenta pelo menos uma vez antes que seja tarde demais? Você não quer se tornar uma solteirona, certo? Seu rosto estava corando ainda mais com minhas palavras, mas quando ela ouviu as palavras o solteirona, ela ficou parada, congelada. Não me diga que ela morreu por causa de um ataque cardíaco? Eu rapidamente usei minha habilidade de inspeção em pânico para verificar sua janela de status, e logo respirei aliviado. Estatísticas. Nome, Isolde Aron Bjork. Força, 8,5. Mana, 5. Inteligência, 7. Força mental, 7. Status passivo, braço direito ferido, choque mental. Embora ela não tenha morrido, ela sofreu um debuff de choque mental. Pontos falsos malignos adquiridos, 100 pontos. A dura verdade. Até o sistema confirmou a morte. Ao oferecer minhas condolências a Isolde, que se tornou uma solteirona certificada e aprovada pelo sistema, Kania, que estava ao meu lado com uma expressão insatisfeita, abriu a boca. O jovem mestre está brincando. Meu relacionamento com o jovem mestre não é nada disso. Kania, agora eu. Quando eu estava prestes a castigá-la por hábito, congelei ao ver sua janela de status que apareceu na minha frente. Jovem mestre? Kania, a noite passada foi realmente ótima. Por favor, não seja assim. Então Kania, que estava me encarando misteriosamente, de repente me empurrou para o lado com um olhar de nojo quando eu maliciosamente coloquei minhas mãos em volta de sua cintura. Enquanto eu olhava para ela e tentava abraçá-la mais uma vez, notei Isolde desembainhando sua espada com uma expressão que sugeria que ela me atacaria a qualquer momento, então escondi silenciosamente meu braço atrás das costas e perguntei. De qualquer forma, por que você está aqui? Irmã. Você está perguntando por que não sabe? Ah, isso mesmo. Deveríamos ir para o beco, certo? Prepare-se rapidamente. Nós vamos sair agora mesmo. Depois de me deixar com essas palavras, ela saiu da sala com o rosto corado. Conteúdo patrocinado. Kania. Depois de confirmar que ela saiu da sala, olhei friamente para Kania. Sim. Você acabou de me empurrar? Responda-me. Quando me aproximei dela com uma expressão apática no rosto, Kania baixou a cabeça e abriu a boca. Peço desculpas, jovem mestre, perdi a cabeça por um momento, Kiaya. Empurrei-a para minha cama antes que ela pudesse terminar de falar, então subi em cima dela e sussurrei.
Cania, por que você continua sendo rebelde? Jovem mestre. Não seja assim. Por quê? Por que você não me afasta como fez antes? Vamos, apresse-se e me afaste. Se você não está me pressionando, isso significa que você também gosta. Ao ouvir minhas palavras, Cania ficou pálida e começou a me empurrar para o lado, mas ela estava tão fraca que foi quase impossível desde o início me afastar com sua força fraca. Sim, você também gosta, não é? Por favor, pare. Pare com isso. Eventualmente, quando agarrei a coleira de Cania com um olhar insidioso, ela começou a socar-me. Ei! Ela me bateu com os punhos por um tempo e, depois de acertar o momento, agarrei suas duas mãos e agarrei-as com firmeza. Em seguida, forcei meu peso em cima do corpo dela e sussurrei mais uma vez. Se eu me dedicar a isso, posso me forçar a você assim. Porque você pertence a mim. Você não é mordomo nem meu atendente. Você é apenas uma ferramenta que uso como achar melhor. Enquanto eu observava apaticamente seus olhos escurecerem lentamente, abri minha boca para colocar o prego final neste assunto. Então, não seja desobediente. Se você agir de forma rebelde mais uma vez, isso não vai acabar aqui. Tosse. Jovem mestre. Porém, logo muito sangue jorrou da minha boca, e acabei derramando muito sangue nas roupas e na cama dela, pois não consegui fechar a boca a tempo. Cough. Tosse. Oh, o que é isso? Se perder. Sim. Foda-se. Quando gritei, Cania olhou para mim como se estivesse atordoada por um momento e depois saiu correndo da sala. Cough. Porra. Enquanto cuspi sangue da boca, olhei silenciosamente para ela desaparecendo. Estatísticas. Nome, Cania. Força, 3. Mana. Inteligência, 7. Força mental, 4. Status passivo, aflito, instabilidade de mana, maldição de autodestruição, choque mental. Ufa, ultrapassamos o obstáculo por enquanto. Há apenas uma razão pela qual fiz isso. Agora mesmo, a vida de Cania estava em perigo. Quando eu estava olhando para a janela de status de Isolé mais cedo, fiquei surpreso ao ver o status passivo de Cania aparecer de repente na minha frente. Foi por causa de seu status aflito e instabilidade de mana que ela originalmente mudou para criticamente doente e explosão de mana, respectivamente. A razão pela qual ela estava bem é provavelmente porque não faz muito tempo que o fenômeno explosão de mana ocorreu. Porque, quando ocorre a explosão de mana, o mana do corpo flui para trás com o passar do tempo. Quando isso acontecer, o sujeito será atormentado por uma dor insuportável, como se todo o seu corpo estivesse sendo dilacerado, então, eventualmente, ele enlouquecerá ou morrerá. E mesmo que sobrevivessem de alguma forma milagrosamente, provavelmente teriam que viver como pessoas com deficiência pelo resto da vida. Como era uma emergência, não tive escolha senão agir como se fosse atacá-la para infundir mais força vital, maximizando a área de contato com seu corpo. Espere, qual foi o motivo da repentina explosão de mana de Cania? Tenho certeza que tenho infundido minha força vital nela todas as noites. Por que diabos ela está sofrendo de explosão de mana? Eu não entendo. Conteúdo patrocinado. Ela está usando magia negra nas minhas costas? Se ela continuasse usando magia negra sem minha ajuda, isso poderia explicar o fenômeno da explosão de mana. Seja o que for, preciso investigar o que diabos ela está fazendo. Enquanto pensava, vi o sangue no lençol e percebi que vomitei muito sangue na frente dela. Tenho certeza que eventualmente ela perguntará sobre os acontecimentos de hoje. Como devo responder então? Devo apenas fingir que estou sofrendo de uma doença cardíaca? Não houve nada parecido na linha do tempo anterior. Então devo dizer que é um efeito colateral daquele broche? Após um momento de deliberação, lembrei-me do fato de que Isolé estava esperando por mim, então primeiro deixei minhas preocupações para mais tarde, depois comecei a trocar de roupa com urgência. De alguma forma, as coisas com as quais preciso me preocupar continuam se acumulando.
Frei, para onde estamos indo? É claro que vamos para o beco, não é? Atualmente estou andando pela rua do mercado com Isolde vestindo um manto preto. Para referência, Isolde está muito nervosa por ir para um beco perigoso, então ela estava usando uma armadura por baixo das roupas e permaneceu vigilante ao redor enquanto segurava firmemente a espada de sua família. No entanto, o beco não é tão perigoso quanto ela pensa. É do conhecimento geral que, se você for pego, será condenado à morte, mas como essa regra não é aplicada adequadamente, o beco é apenas um distrito de entretenimento comum. Claro, existem alguns cantos realmente perigosos. A ajuda. Me ajude. Meu corpo. Meu corpo dói. É até mesmo uma fatia de pão, está bem. Estávamos passando silenciosamente pela rua do mercado e, de repente, mendigos começaram a se aproximar de nós. Ah! Isolde tinha uma expressão triste no rosto ao testemunhar tal cena, já que a maioria dos mendigos reunidos ao nosso redor eram crianças. A razão para esta situação é porque o nosso império é corrupto. Os aristocratas só se preocupam com o seu próprio bem-estar e não cuidam dos seus súbditos, pelo que o povo está fadado a empobrecer. É por isso que os pais largam os filhos assim no meio do mercado para reduzir o número de bocas que precisam ser alimentadas. Crianças abandonadas vagam por aí mendigando durante dias e depois morrem de fome. Então seus cadáveres desaparecem no dia seguinte. No dia em que o cadáver desaparece, o resto das crianças fica alguns dias sem mendigar. Quanto ao motivo, quem sabe não precisa de explicação. Incidentes semelhantes estão acontecendo em todo o império. Se for esse o caso, poder-se-ia perguntar por que é que todos estão parados quando as pessoas que vivem vidas tão empobrecidas são susceptíveis de se levantarem. A resposta simples para essa pergunta é: isso acontecerá em breve. Isso também, em todo o império. E tudo começou com a invasão ao dormitório do plebeu, na Sunrise Academy. Claro, a razão por trás do ataque é o Rei Demônio que começou a se mover para valer, mas mesmo que o Rei Demônio não interviesse, é uma revolta que eventualmente teria eclodido um dia. Nesse sentido, ao citar as palavras do meu ancestral, este desesperado Dark Fantasy World está em seu último suspiro. Rebeliões, revoltas, secas, desastres ocorrerão ocasionalmente. No final, aparece uma existência impossível de se opor chamada Rei Demônio. Mesmo se eu, o personagem principal, despertasse o armamento do herói e matasse o Rei Demônio usando a rota padrão em vez do sistema, então será tarde demais e ficarei sozinho neste mundo em ruínas. Que mundo sombrio e absurdo é este? Por favor, eu te imploro. Meu irmão está com dor. Enquanto eu amaldiçoava este maldito mundo repetidamente em minha mente, logo recobrei o juízo e olhei para baixo quando alguém puxou meu manto. Por favor. Por favor, só 1 centavo. Por favor, pelo amor de Deus. Quero alimentar meu irmão mais novo, até mesmo uma fatia de pão. Uma fatia de pão? Meu irmão, antes que ele morra de doença, eu quero alimentá-lo e ver seu sorriso pelo menos uma vez, eik, eik. A garota abatida, mais doce, que estava puxando meu roupão, começou a chorar enquanto falava, enquanto estava sobrecarregada pelas emoções dela. Enquanto eu olhava para ela daquele jeito, eu estava prestes a responder friamente por hábito, mas então falei com ela com uma voz gentil quando logo percebi que o manto que eu usava escondia minha aparência. Pare de chorar. Eik, eik, cheirar. Certo, você é uma boa garota. Eu gentilmente acariciei a cabeça da menina. Ela parou de chorar e começou a soluçar, então olhei de soslaio para Isolde, que estava ao meu lado. Conteúdo patrocinado. Por favor. Senhora. Meu filho. Irmã, estou com fome. Por favor, me ajude. Irmã. Por favor, me ajude. Agora, espere 1 minuto. Todos receberão sua parte igualmente, então façam fila. Isolde suava profusamente enquanto lidava com os mendigos que descobriram sua identidade como uma dama aristocrática ao verem a espada que ela carregava. Aparentemente, essa garotinha estava fraca demais para se juntar àquela multidão. Em tal situação, ela provavelmente não será capaz de ver minhas ações.
Depois de refletir por um momento, vasculhei meu bolso, tirei uma bolsa com moedas de ouro e entreguei ao garotinho. Com isso, trate seu irmão mais novo e encontre uma casa. Sim, sim. Mas... Vendo a bolsa de moedas de ouro em suas mãos, ela pareceu estupefata e logo levantou a voz. SHHH. Enquanto cobria sua boca apressadamente em pânico, olhei em volta com cautela, tirei minha mão de sua boca e sussurrei. Quase fomos pegos. Ah, mas, é demais. Eu não acho que posso te dar nada em troca. O que devo fazer? Acho que nunca serei capaz de retribuir, mesmo quando eu crescer. Depois de acariciar os cabelos da corajosa garotinha que queria me retribuir quando crescesse, sussurrei baixinho novamente. Está tudo bem. Você não precisa me retribuir. Realmente. Sim, em vez disso, me ajude por um segundo. Sim. O que você fará de agora em diante vale várias vezes mais do que algumas moedas de ouro. Dito isto, a garotinha inclinou a cabeça enquanto eu sussurrava algo em seus ouvidos, então logo ela me deu um sorriso radiante e disse. Não sei por que você está me pedindo para fazer isso, mas vou tentar o meu melhor. Tudo bem, quando terminar, tire seu irmãozinho deste lugar o mais rápido possível. Dito isto, peguei um chicote e comecei a bater no garoto com todas as minhas forças. Kiaya! Quando ela gritou com a sua voz fraca, os mendigos que saqueavam o dinheiro de Isolé, os transeuntes e até a própria Isolé olharam imediatamente na nossa direção enquanto os seus rostos se contorciam numa expressão horrorizada. Seu canalha! Como você ousa tentar roubar carteiras? Me desculpe. Eu nunca farei isso de novo, Kiaya. Cale-se. Insetos como você merecem morrer. Dito isso, comecei a exercer mais força no chicote e os gritos da menina ficaram roucos. Ah, meu braço dói. Claro, este chicote é o chicote do falso mal que comprei antecipadamente na loja, que não causa dor à pessoa que está sendo chicoteada. Talvez esta menina esteja cerrando os dentes para conter as cócegas agora? Oh não! Por favor, pare com isso. Enquanto eu fingia bater na criança, Isolé correu para o local com os olhos brilhantes e gritou comigo enquanto passava os braços em volta da criança. Você está louco! O que esse garoto fez? Ela tentou roubar minha carteira. Mas isso não significa que você precise bater tanto na criança. Enfurecida, Isolé deitou a menina no chão e depois se aproximou de mim com olhos que brilhavam de ódio. Ok, vou parar. Vou seguir meu caminho. Você é realmente uma pessoa horrível. Realmente. Você percebe isso agora? Eu fui um idiota por acreditar em você. De agora em diante, não vou me preocupar com você e também não vou tratá-lo em particular. Então, não me chame de irmã de agora em diante. Faça como quiser. Dito isto, ela olhou para mim com desdém, depois se virou e caminhou em direção à menina. Funcionou. Eu olhei para ela por um momento, então imediatamente usei a habilidade leitura da mente com uma sensação de antecipação, mas... Emoções atuais de Isolé bivalquer, desprezo, raiva, decepção, preocupação, arrependimento, pena, tristeza. Aia. Conteúdo patrocinado. Suspirei profundamente assim que descobri que ela ainda tem emoções como preocupação, arrependimento e pena. Você não vai se preocupar, e você está mentindo. Se Isolé continuar preocupada comigo, ela estará em grave perigo no próximo cenário principal. Então, nesta ocasião eu ia acabar com o carinho dela por mim, mas essa irmã mais velha de bom coração parece ainda estar preocupada com uma escória como eu. Eu silenciosamente mostrei um sinal de positivo para a garotinha nos braços de Isolé, já que ela estava olhando para mim com uma expressão um pouco aterrorizada. Oh, obrigado. Depois disso, ela saiu apressada de Isolé, agradeceu em voz alta enquanto baixava a cabeça e depois desapareceu em um beco escuro. Pontos falsos malignos adquiridos e 300 pontos. Anjo da Caridade. Vamos. Enquanto olhava para a janela de notificação que apareceu na minha frente, falei calmamente com Isolé, que ainda estava olhando para mim. Onde?
Quando ela perguntou novamente friamente, eu respondi apontando para o beco escuro onde o garoto acabará de entrar. Para o beco. Ah, isso é realmente um beco? Isso mesmo. Isole, que entrou no beco, ficou sem palavras ao testemunhar a linda paisagem à sua frente. Na verdade, até eu ficaria surpreso. Se você voltar um quarteirão, verá crianças morrendo de fome, e se andar um quarteirão à frente, verá decorações por toda parte e pessoas andando usando joias da cabeça aos pés. Contudo, esta é precisamente a realidade ridícula deste império podre. Todas essas pessoas vieram aqui pelo beco escuro por onde entramos. Não, isso nem é uma entrada. Pessoas de alto escalão afirmam que é imundo e é apenas um beco que nem é usado para emergências. Então, bem-vindo ao coração do império. Professor. Quando mudei a forma como me dirigia a ela, Isole franziu a testa e falou friamente. Guie-me até a loja. Está bem na sua frente, você não consegue ver? O que? Eu não entrei pelo beco escuro sem motivo. Entrei por esse caminho de propósito para economizar tempo. Você espera aqui. Eu cuidarei disso. Dito isto, ela começou a caminhar em direção à loja de ferramentas mágicas. Sinto muito, proprietário. Mas vou contratá-lo em breve para que você não se sinta entediado por muito tempo. Depois de um minuto de silêncio para meu dono excêntrico favorito, de repente me virei ao som de um gemido distante e congelei imediatamente. Eca! Ah! Fique quieto, garoto. Não há ninguém aqui para ajudá-lo. Parece que você não comeu muito, mas está tão cheio de energia, não é? Acho que conseguimos um produto valioso, certo? Foi porque, na fenda mal iluminada entre dois edifícios, vi a menina que anteriormente recebeu de mim uma bolsa de moedas de ouro lutando enquanto era segurada com força por um grupo de homens mascarados. Purra! Salve-me! Eca! Se ela for tão boa, será um produto premium se a alimentarmos bem. Estamos nos retirando por hoje. Ei, você vai me deixar me divertir hoje, certo? A menina, que já lutava há algum tempo, logo desmaiou após ser atingida por uma pancada no estômago. Logo depois, os sequestradores mascarados a amarraram e trocaram algumas palavras, depois desapareceram em algum lugar num instante. Observando a cena em silêncio, murmurei, brincando com minha amada espada, que anteriormente escondi dentro do meu manto, perto do meu peito, com medo de ser cercado por mendigos se eles descobrissem isso. Parece que terei que mudar meus planos. Pela primeira vez em muito tempo, chegou o momento de cumprir meu papel original de herói. Conteúdo patrocinado. Quando cheguei ao local onde os agressores desapareceram ao lado da menina, senti uma sensação familiar, mas desagradável. Conteúdo patrocinado. Magia negra. Na magia negra, quanto mais maligno for o coração do lançador, mais cruel será o mana negro. É difícil para as pessoas comuns perceberem, mas posso perceber facilmente a diferença, já que sempre estive com Cania. Fechei os olhos por um segundo para sentir o vicioso mana escuro da magia negra. Um tempo depois, senti traços de mana escura levando para a rua lá fora. É um feitiço furtivo? Mesmo no beco, é quase suicida sequestrar uma garota em plena luz do dia e usar a rua movimentada como rota de fuga. Aparentemente, há um feiticeiro bastante habilidoso entre os sequestradores. Ocorreu uma missão inesperada. Enquanto eu especulava, uma janela do sistema apareceu de repente diante dos meus olhos. Missão súbita de resgate infantil. Conteúdo da missão de resgate a garotinha. Recompensa? Pena de falha e ligeira redução na saúde e no tempo de vida. Busca? Então, esse caso está relacionado ao cenário? As missões dadas pelo sistema Caminho do Falso Mal estão intimamente associadas ao destino sombrio deste mundo, nomeadamente o cenário, que está diretamente ligado ao inevitável final mal. Nesse caso, parece haver mais um motivo para salvar aquela criança. Não sei porquê, mas salvar aquela menina vai ajudar a evitar o mau fim do mundo.
Ao firmar minha decisão com tal pensamento, ouvi um estrondo vindo de fora. Quando saí, me perguntando o que estava acontecendo, testemunhei a loja de ferramentas mágicas sendo destruída. Moça, por que você está agindo tão violentamente? Você tem algo contra mim? Você é bastante habilidoso. Eu tenho que levar você a sério. Dito isto, a expressão de Isolé ficou séria. Ela desembainhou a espada de sua família enquanto o dono da loja de ferramentas mágicas tirava vários artefatos com um sorriso benigno no rosto. Meu Deus, você é uma garota que não entende palavras, não é? Então não há nada que eu possa fazer sobre isso. Já que foi você quem destruiu minha loja, não me culpe muito, mesmo se você se machucar, certo? Assim que essas palavras foram ditas, o golpe da espada de Isolé e o feitiço do dono se chocaram. Depois de observar a cena por um tempo, julguei que a batalha terminaria quando voltasse e tirei o manto preto que havia tirado antes, quando entrei no beco. Por que alguém tão forte quanto você está abrindo uma loja ilegal em um lugar como este? No beco, existe uma regra não escrita de que não se deve perguntar sobre o passado de alguém. E mesmo que não seja uma regra não escrita, não tenho intenção de contar a alguém como você que de repente invade e destrói a propriedade de outras pessoas. Sorri ao ouvir a voz alegre do proprietário, logo coloquei meu roupão e segui silenciosamente o rastro de magia negra. Bem, você sabia que meu chefe costumava servir um prato de batata no almoço e no jantar? Fico enjoado só de pensar nisso. Então, o que aconteceu com aquele chefe? Eu o expulsei depois que quebrei seu pulso. Ainda é generoso, considerando que minha boca ainda cheira a batatas, graças a esse idiota. Enquanto seguia a trilha, suspirei interiormente quando acidentalmente ouvi a conversa de cavalheiros de terno. No mercado ao lado, crianças estão morrendo de fome e nem conseguem comer cascas de batata, muito menos batatas. Se possível, eu gostaria de alimentar todos os vagabundos do mercado até que fiquem satisfeitos. No entanto, se eu fizesse isso como o primeiro filho da família Starlight, não terei mais tempo de vida por causa da penalidade do sistema. Além disso, não tenho fundos suficientes para ajudá-los enquanto escondo minha identidade. Porque também preciso de recursos financeiros para superar o cenário que se aproxima. Olhei momentaneamente para os cavalheiros que passavam por mim e jurei para mim mesmo que, quando tudo terminasse, começaria imediatamente com o projeto de ajuda aos pobres enquanto marchava silenciosamente em frente. Este é o distrito gastronômico? Por alguma razão, o rastro de magia negra me levou ao bairro dos restaurantes. Inclinei minha cabeça por um tempo. No momento seguinte, fechei os olhos novamente para sentir o mana negro, já que estava preocupado se de alguma forma entendi mal os traços da magia negra. No entanto, ainda pude sentir uma forte presença de mana sombria na área de jantar. Por fim, abri os olhos e decidi confiar em meus instintos enquanto corria em direção ao bairro gastronômico. Depois de caminhar tanto tempo pelo distrito gastronômico, os restaurantes luxuosos tornaram-se escassos e os restaurantes miseráveis começaram a aparecer gradualmente, à medida que o mana sombrio se tornava cada vez mais intenso. No entanto, quando cheguei ao final da área de jantar, a presença do mana escuro desapareceu de repente. Ao levantar a cabeça para avaliar esta anormalidade, fui saudado pela visão de uma velha taberna que parecia pertencer ao campo. Novatos não são permitidos. Se perder. Respirei fundo e, no momento em que estava prestes a entrar na taverna, de repente 2 rufiões saíram da entrada e bloquearam meu caminho. Vim aqui porque ouvi dizer que os petiscos daqui são deliciosos. Você não pode nos ouvir, garoto? Vá se fuder. Devo apenas espancá-lo até virar polpa? Deveria ficar tudo bem, já que estou morrendo de tédio, de qualquer maneira. Mesmo assim, como não recuei, os bandidos se aproximaram de mim ameaçadoramente, enquanto estalavam os nós dos dedos, mas... Você pode me recomendar o que há de delicioso aqui? Conteúdo patrocinado. Logo depois, joguei para eles algumas moedas de ouro que tirei do bolso. Os bandidos, que imediatamente roubaram as moedas de ouro, entreolharam-se distraidamente por um momento, depois inclinaram a cabeça apressadamente na minha frente e começaram a rastejar.
Claro, jovem mestre, nossa taverna tem deliciosos lanches. Bem, então vamos nos divertir. Assim, ao entrar na taberna, deixando para trás os dois que ainda estavam de cabeça baixa, em vez de uma agitada festa de bebedeira, uma sala esplendidamente decorada com espelhos e todo tipo de joias me recebeu. Oh meu Deus, você não é um jovem encantador? Que negócios você tem aqui? Eventualmente, uma madame usando maquiagem espessa apareceu com olhos radiantes. Tendo compreendido a situação aproximadamente, imediatamente comecei a agir. Prefiro ver e escolher pessoalmente. Você é bastante impetuoso, não é? Então, olhe este catálogo. Não, não com fotos, mas com meus próprios olhos. Sim. Hoje em dia, há tantos lugares onde as pessoas enganam você com fotos. Onde você mantém as crianças escondidas? Armazém? Porão? Enquanto eu falava com calma, a madame franziu a testa ligeiramente e abriu a boca. Vou ter problemas se fizer isso com esse jovem bonito. Você estará em apuros? Sim. Nossa loja também tem suas circunstâncias. Se seguirmos todos os pedidos de nossos clientes. Mesmo assim? Porém, quando tirei uma bolsa de moedas de ouro do bolso e coloquei no balcão, seus olhos ficaram bem abertos por um momento, então ela logo tentou parecer composta e disse: Você deve ser um jovem muito rico, não é? No entanto, não importa o quanto você ofereça, é um segredo comercial. Mesmo assim? Ei, se você continuar fazendo isso. Mesmo assim? E então, enquanto eu tirava as bolsas de moedas de ouro, uma após a outra, e as colocava no balcão, a madame tinha uma expressão preocupada no rosto, como se estivesse agonizando com alguma coisa. Não é possível? Isso é. Mesmo depois disso, se não for possível, não tenho escolha senão procurar outra loja. Agora, espere um minuto. Depois de encarar a madame com um olhar apático, no momento em que me levantei da cadeira e fingi recuperar os porta-moedas de ouro, ela gritou em pânico. Normalmente não deveria ser assim, mas vou abrir uma exceção para você, já que você é um jovem tão bonito, certo? Mesmo que este manto esconda minha aparência, estou lisonjeado. Se você está neste ramo de trabalho há muito tempo como eu, mesmo que você esconda sua aparência, eu posso dizer. Depois que ela terminou de falar com um sorriso sedutor, ela se levantou e fez sinal para que eu a seguisse. Levantei-me da cadeira enquanto olhava para ela com indiferença e usei a habilidade em inspecionar na madame, que lentamente começou a andar em algum lugar. Você, eu SNUVEL, YUCANSUPPORTUSATHTTPS, GNESISTLS, COM. WIEVNHVSUSTOMIZDSYSTEMPROMPTS. Para referência, eu já aumentei a habilidade em inspecionar há alguns dias, gastando alguns pontos antecipadamente para me preparar para hoje. Portanto, a disposição das pessoas agora também aparece na janela de status. Estatísticas. Nome. Força 7,5. Mana 7,5. Inteligência 7,5. Força mental 8,5. Status passivo bênção do feitiço. Disposição da fragrância da súcubo Gold de Gir. Quando vi a janela de status dela, suspirei e murmurei para mim mesmo escandalosamente. A razão pela qual a missão repentina apareceu foi essa? Eu senti uma aura maligna dela, então usei a habilidade em inspecionar nela e encontrei bênção do feitiço e fragrância de súcubo em status passivo. E, se não me falha a memória, essas duas passivas são traços característicos possuídos pela rainha Súcubo Arbatia, um dos executivos do Rei Demônio na linha do tempo anterior. Embora ela não tenha força e mana em comparação com outros executivos, ela se destaca em magia mental mais do que qualquer outra pessoa, especialmente na magia de sedução. Graças a isso, em muitas ocasiões na linha do tempo anterior, ela enfeitiçou inúmeros guerreiros que mais tarde morreram como um cachorro. Esta é uma colheita inesperada. No entanto, como agora encontrei aqui, essa tragédia não acontecerá nesta linha do tempo. Venha,
Por aqui. Enquanto eu pensava nisso, a rainha súcubo de repente abriu uma porta secreta no chão e estava olhando para mim com um sorriso no rosto. Estou ansioso para isso. Eu disse à rainha súcubo exatamente como me sentia agora e a segui até o porão. Agora, bem, então olhe em volta para o conteúdo do seu coração, belo jovem mestre. Isso é. Seguindo ela, o porão onde cheguei estava em um estado bastante miserável. Porque meninas com olhos desfocados e sem vida estavam encolhidas atrás das grades de uma prisão. Senhoras, temos um convidado. Você não deveria sorrir? Conteúdo patrocinado. Quando a madame, que estava olhando para elas, falou com uma voz gelada, as mulheres estremeceram e formaram um sorriso no rosto. Ele. Bem-vindo. Bem-vindo. Senhor. Bem-vindo. Havia medo em seus olhos enquanto tentavam laboriosamente sorrir. Isso foi um pouco estimulante para você, jovem mestre? Enquanto eu olhava fixamente para eles, a rainha súcubo olhou para mim e perguntou. Maravilha. Você e algum deles do seu agrado? Eu estou brincando. Enquanto me afastava, olhava para a rainha súcubo, que começou a lamber os lábios com um sorriso nos olhos, depois disse em tom descontente. Todos parecem bem, mas são muito velhos. Sim. Mas são todas mulheres jovens na casa dos 20 anos? Eu quero alguém mais jovem que eu. Ao ouvir minhas palavras, a expressão da rainha súcubo ficou rígida. Jovem mestre, peço desculpas, mas eles não estão à venda. Existe alguém assim? Por favor, não faça isso, jovem mestre. Se você continuar fazendo isso, não tenho escolha a não ser ligar para alguém? Enquanto a rainha súcubo dizia isso com intenção de matar em sua voz, suspirei e vasculhei meus bolsos. Olha, eu sei que você tem muito dinheiro, mas não posso vender o que não pode ser vendido. 10 bolsas de moedas de ouro. A rainha súcubo, que falava comigo em tom insatisfeito, congelou quando joguei 10 bolsas de moedas de ouro, uma após a outra, na frente dela. Estou confiante de que isso vai funcionar, já que você não é a rainha súcubo que até traiu o rei demônio porque o dinheiro a cegou. Ela está cheia de todos os tipos de desejos. Na linha do tempo anterior, ela explodiu os súditos do rei demônio depois de cair nos esquemas da minha noiva e ser cativada pelos tesouros de ouro e prata da princesa imperial. Claro, a batalha que ocorreu foi uma vitória fácil para o rei demônio, mas no rescaldo a rainha súcubo foi expurgada. De qualquer forma, o ponto principal é que ela é obcecada por dinheiro. Apenas uma pessoa deve ficar tudo bem, certo? Bem, eu posso capturá-la novamente. A rainha súcubo, que estava inquieta enquanto estava preocupada, prontamente pegou as bolsas de moedas de ouro e abriu a boca. Espere aqui. Eu mesmo irei buscá-la. Eu pessoalmente quero confirmar com meus próprios olhos. Isso realmente não é possível. Vou trazer o que há de melhor para você. Você não precisa se preocupar, certo? Quando a rainha súcubo disse essas palavras, ela bateu 3 vezes na parede ao lado dela. Goldou. Então, a parede se partiu e uma passagem secreta apareceu. A propósito, se me dá licença, a qual família pertence o jovem mestre? Se você se tornar um cliente regular, todos os membros da sua família receberão um desconto. As crianças estão aqui, certo? Sim, mas o jovem mestre está aqui então, Kill. Olhando para a passagem aberta, fiz uma pergunta à rainha súcubo que começou a negociar um acordo comigo, e no momento em que ela baixou a guarda, eu a chutei no estômago com todas as minhas forças. Espere, crianças. Dei uma rápida olhada na rainha súcubo, que ficou inconsciente depois de bater na parede, e então comecei a me dirigir em direção à passagem secreta. Salve-me. Ajuda. Vale, mamãe. Saí da passagem e encontrei as crianças em uma grande cela de prisão com um círculo mágico carmesim desenhado na frente delas. Quando vi aquele círculo mágico, senti uma chama furiosa queimando dentro de mim. Esse é o círculo mágico usado no ritual para despertar os poderes do rei demônio.
A matéria-prima utilizada para desenhar este círculo mágico é o sangue infantil, e a condição para ativar este círculo mágico é sacrificar a vida de 100 crianças saudáveis. Eu me pergunto se era isso que eles queriam dizer quando disseram que se a alimentassem bem, ela se tornaria um produto premium. Assim como eu estava murmurando para mim mesmo, senti a presença de alguém atrás de mim. Aya, você viu isso? A propósito, nosso jovem mestre está transbordando de energia, não é? Mesmo sendo apenas um mero humano, ele me nocauteou por um tempo. A rainha Súcubo, que se transformou em sua forma demoníaca, bloqueava a passagem ao lado de um grupo de pessoas usando máscaras pretas. A julgar pela familiar aura maligna, eles provavelmente são todos bruxos e sem mencionar que também parecem bruxos de alto escalão. Não o mate. Quero que ele seja capturado vivo. Vou usá-lo como meu brinquedo. Sim. Quando a rainha Súcubo deu seu comando, os feiticeiros estenderam as mãos e começaram a entoar feitiços. Conteúdo patrocinado. E aí? Assim que os vi cantando, respirei fundo, desembainhei minha amada espada e balancei-a com força total. Cachim. A sala foi iluminada por um flash de luz. E com aquele golpe de espada, todos os feiticeiros que estavam entoando feitiços caíram no chão, impotentes. Oh, que! Olhei para a rainha Súcubo, que estava perplexa com a situação incompreensível. Vê você. Qual é a sua identidade? Espere. Espere. Não chegue perto de mim. Quando me aproximei dela, a rainha Súcubo começou a recuar em pânico. Eca! Logo eu estava de joelhos, gemendo e cuspindo sangue. Ela inclinou a cabeça por um momento, mas logo se aproximou de mim com um sorriso no rosto. Nossa, pensei que você fosse apenas um brinquedo fofo. Quem diria que você tinha um lado tão inesperado? Tosse. Tosse. No entanto, se você usar uma técnica tão poderosa à força, você apenas arruinará seu corpo. Enquanto eu estava deitado no chão, tossindo sangue, a rainha Súcubo se agachou ao meu lado e sussurrou baixinho em meus ouvidos. Como esperado, você é meu tipo. Aia! Já faz muito tempo que não sinto uma aura com uma cor tão pura. Eca! Quão extasiante seria tingir aquela cor pura com uma cor minha. Dito isto, ela soprou vento no meu ouvido. Lembre-se deste perfume. Pertence ao seu mestre. A fragrância da Súcubo. Não é para todos, certo? É só para os meus brinquedos. Sim. Muito legal. Então, você pode tirar esse roupão abafado? Quando comecei a tirar o roupão de acordo com suas instruções, ela olhou para meu rosto com olhos antecipados. No entanto, assim que ela colocou os olhos no meu rosto, ela entrou em pânico. Oh, que! E aquela máscara misteriosa? Acabei de comprar. O que? O que é aquilo? Eu apunhalei minha espada em seu estômago em resposta à sua pergunta. Shluk. Eu sei que você está tentando se reportar ao Rei Demônio. Ela tentou transmitir minha aparência ao Rei Demônio através de meios de transmissão mágica, então eu rapidamente comprei o Master of Deception na loja, o que me permite esconder minha identidade completamente por um minuto inteiro enquanto uso. Graças a isso, o Rei Demônio deve estar furioso ao me ver usando a máscara branca que nem mesmo os olhos do Rei Demônio conseguem ver, sem mencionar que eu também interferi no ritual de despertar. Ah, por quê? Quando eu estava prestes a encerrar as coisas, a rainha Súcubo agarrou a espada presa em seu estômago e falou com voz fraca. Como é que a fragrância da Súcubo não funcionou? É simples, porque minha mente é mais forte que a sua. Eu impossível, como um mero humano, mais do que eu. Essas são suas últimas palavras? Espere um minuto. Quando eu estava prestes a puxar minha espada de seu estômago, a rainha Súcubo gritou freneticamente. Vou lhe dar informações sobre o Rei Demônio. O que? Sim, não sei como você pode saber. De qualquer forma, você está mirando no Rei Demônio, certo? Deixe-me ajudá-lo. Mesmo que eu esteja assim agora, ainda sou um dos ajudantes mais próximos do Rei Demônio, certo?
Enquanto eu olhava para ela, ela começou a implorar ainda mais sinceramente, como se tivesse encontrado um vislumbre de esperança. Isso não é tudo. Eu te darei joias de ouro e prata. Não apenas o dinheiro desta loja, mas toda a minha riqueza. Se você quiser, eu até te atendo à noite. Eu sou a rainha Súcubo, sabe? Estou confiante de que posso satisfazer qualquer homem. É quase 1 minuto. Tendo dito essas palavras, tirei com força a espada de seu estômago. Blair. Fiquei olhando para ela quando ela caiu de joelhos e jorrou muito sangue pela boca. Olhei para as crianças atrás dela e disse com uma voz gentil: Pessoal, cubram os olhos. Então as crianças da prisão que estavam olhando para mim imediatamente cobriram os olhos com as mãos. É realmente louvável que eles ouçam tão bem os adultos. Por quê? Por quê? Para você é a melhor oferta acima de tudo. Conteúdo patrocinado. Enquanto isso, enquanto ela estava de joelhos sangrando, ela me fez uma pergunta com a voz fraca. Simples. Em resposta à sua pergunta, apontei para as crianças encolhidas de medo atrás dela. Você não deveria ter tocado neles. E no momento seguinte, sua cabeça estava voando no ar. Nem eu toquei nas crianças na linha do tempo anterior. Acrescentei essas palavras enquanto olhava friamente para a cabeça dela, que eventualmente caiu e rolou pelo chão, depois virei as costas silenciosamente e olhei para as crianças. Mesmo assim, as crianças mantiveram a cabeça baixa enquanto cobriam os olhos. Fiquei orgulhoso de olhar para essas crianças, e eventualmente, consegui encontrar aquela criança, meu principal motivo para vir aqui. Ela ainda está inconsciente. Cortei as barras de ferro com minha espada e libertei a menina, junto com as outras crianças. Eu gentilmente a peguei nos braços, que ainda estava inconsciente por causa do golpe anterior, e então comecei a sair ao lado das outras crianças. Muito obrigado. Depois de sair da passagem secreta, libertei todas as mulheres presas. Depois, coletei as moedas de ouro que havia dado à rainha Súcubo e distribuí aos poucos para todos. Originalmente, eu daria a eles apenas uma moeda para cada um, mas vendo os rostos das pessoas empobrecidas que foram sequestradas para financiar o rei demônio e o ritual de despertar, não consegui. Então as mulheres e crianças baixaram a cabeça e perguntaram meu nome, mas se eu lhes contasse morreria instantaneamente, então cobri meu corpo firmemente com um manto preto e mantive meu rosto escondido com uma máscara, e permaneci em silêncio. Entristecidos com isso, eles inclinaram a cabeça mais uma vez, de forma decepcionante, e escaparam deste lugar terrível e infernal depois de formar um grupo. Eu tinha uma expressão satisfeita no rosto enquanto observava as costas das pessoas desaparecendo, então falei com um sorriso quando a criança que eu segurava nos braços gemeu e abriu os olhos. Você está recuperando o juízo? Onde estou? A garotinha, que olhou em volta com uma expressão estupefata por um momento, logo me olhou em silêncio e começou a chorar. Oh, irmão, você me salvou. Eu ainda nem paguei as moedas de ouro. Eu disse que você não precisa me pagar. Mais. Bem, então vou embora. Deixei-a hesitantemente na entrada da taverna. Eu estava prestes a sair quando percebi que precisava voltar correndo para Isolé, que estava me esperando, mas... Irmão. A garota agarrou meu roupão e me parou, depois fez uma pergunta com uma expressão inocente. Quem é você, irmão? Meu. Quando recebi essa pergunta, pensei profundamente por um momento. Porque o garoto só perguntou por curiosidade, mas é uma pergunta que significa muito para mim. Quem sou eu? Em outras palavras, minha identidade. Minha identidade nunca mudou desde o dia em que descobri meu destino através de meu pai. Mesmo quando cometi minha primeira má ação com minha noiva. Mesmo quando as heroínas principais começaram a me desprezar. Mesmo quando eles começaram a morrer um por um. Mesmo quando finalmente consegui morrer ao lado do rei demônio. Sempre tive apenas uma identidade. Para manter essa identidade, sempre interpretei uma personagem diferente cada vez que cometi uma má ação. Usar falas e tons que apenas um vilão de terceira categoria covarde,
patético e infantil teria proferido me separou de minha identidade autodefinida como um falso mal. Se eu não fizesse isso, tinha medo que o que eu estava fazendo se tornasse um mal real em vez de um mal falso, e por causa disso, minha identidade acabaria desaparecendo um dia e eu me tornaria um verdadeiro mal. E no final, parece que um esforço tão sangrento não foi em vão. Consegui proteger minha identidade até este momento. Janela de status. Olhei para meu reflexo no espelho na entrada da taverna e usei intencionalmente a habilidade em inspecionar murmurando em voz alta, embora pudesse abri-la em minha mente se quisesse. Estatísticas. Nome, Frei Hal. Força da luz estelar? Mana. Inteligência? Força mental, 9. Status passivo, bênção das estrelas, saúde crítica, força vital esgotada. Enquanto olhava para a janela de status que aparecia na minha frente, respondi calmamente à garotinha, que me olhava inocentemente. Herói. Para a garotinha que inclinou a cabeça ao ouvir minhas palavras, olhei para a última linha da minha janela de status e respondi em tom solene mais uma vez. Disposição, herói. Eu sou um herói que estava passando. Conteúdo patrocinado.